versículo por versículo, e já cobrimos os 9 primeiros capítulos desta carta. Essa é a 24ª pregação que nós fazemos nessa carta de Paulo aos Coríntios. Essa carta que Paulo escreveu para aqueles crentes, ela tem uma temática geral, ela tem um assunto geral, uma motivação geral pela qual Paulo escreveu e enviou essa carta àqueles irmãos. O problema dado, o problema posto, para o qual essa carta vem trazer resposta, eram as crises no meio da igreja de Corinto. Então, homens e mulheres que creram em Jesus, mas que não ficaram livres de problemas e dificuldades, mesmo no meio da igreja. Problemas com outros crentes, problemas com a liderança, problemas no seu caminhar cristão, andando errado, não dando atenção para o que deveriam dar. E aí Paulo escreve para mostrar que, diferente do que muitas das soluções inventadas por aqueles crentes, existia já uma solução providencial da parte de Deus para eles. E essa solução é uma pessoa, essa solução é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo está presente, qualquer crise posta, seja ela na igreja, e lembra que a igreja, nós não estamos falando desse prédio. Talvez você diga, eu nunca vi nenhuma crise na igreja, porque na hora do culto os irmãos estão ali sentados, respeitosamente, cada um no seu lugar quietinho, ninguém fala nada que chateia ninguém, né? Tem um irmão ali que eu não falo com ele, ele falou uma coisa ruim de mim, mas não foi aqui na igreja, né? Então não é uma crise na igreja, é uma crise lá fora. Quando ele mandou aquela mensagem no WhatsApp para mim, e eu entendi assim que era ele me criticando, e aí eu já não estou muito legal com ele, tá? Uma crise dessa, que não aconteceu aqui dentro dessas paredes, é uma crise no meio da igreja. A igreja são as pessoas, os crentes em Jesus Cristo, tá? Então, mesmo que aconteça dessas paredes para fora, se está envolvendo os crentes, é uma crise posta no meio da igreja de Deus, uma crise entre um casal cristão, uma crise entre pais e filhos crentes. Essas crises são crises na igreja. Havia diversas delas lá na igreja em Corinto. Será que você lembra alguma delas? Ih, pastor, minha memória é muito fraca, então você é do meu time, né? Por isso que a gente coloca aí para relembrarmos e podermos avançar um pouco mais. Nós vimos a introdução dessa carta, capítulos 1 e 2, depois entramos diretamente para as crises que estavam instauradas na igreja de Corinto. A primeira delas, que já vimos e já tratamos, a crise dos partidos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Então, os diversos times dentro da igreja e as torcidas, os crentes divididos em torcida organizada, desses grandes líderes que passaram pela igreja de Corinto. Paulo chega e diz, nem líder A, nem líder B, nem líder C, todos são servos de Jesus, estão falando em nome de Cristo, é a Ele que devemos adorar e seguir. A crise da imoralidade, problemas de pecado no meio da igreja, imoralidade estendida dentro da igreja, crentes pecando de maneira imoral e outros crentes que não estavam imitando este tipo de pecado, mas que estavam apoiando, seja por um apoio ativo, seja por um apoio passivo. Sabia que o crente imoral estava no meio da igreja, mas não estava falando nada. Afinal de contas, a vida cristã é individual de cada um. Eu estou cuidando do meu coração e da minha vida com Deus, e Deus sabe. Se o irmão lá está fazendo alguma coisa, a irmã lá, aquele jovem filho do irmão, aquela outra filha da irmã, aí é com ele, aí é com Deus, Deus sabe, Deus fará alguma coisa no tempo certo. Paulo vem e explica, não é assim. Jesus Cristo está no meio da igreja, sendo afrontado pelos pecados de imoralidade daqueles que se dizem
filhos e filhas de Deus. E aqueles que estão percebendo devem aproximar em amor e exortar com carinho aquele irmão que, se ouvir, vai se arrepender, abandonar o pecado e voltar à plena comunhão entre a igreja e também com Deus. Se não se arrepender, a palavra de Deus diz o procedimento que pode chegar até um ponto de exclusão. Aconteceu isso lá na igreja de Corinto. Os irmãos que estavam aí vão lembrar quando tratamos dessa crise. A crise dos casamentos. E aí, o crente deve casar? Não deve casar? Casou antes de ser crente, agora se tornou um crente. Só o marido, a mulher não. O que fazer? Casou, o casamento não deu certo, ou não está dando certo. Devo separar? Devo continuar casado? Tem alguém querendo casar comigo, mas eu sou crente e ele não é. Caso ou não caso? Essas e outras questões foram abordadas no tratamento da crise dos casamentos. As pregações referentes a isso estão gravadas e disponíveis para serem revisitadas no nosso canal lá do YouTube, Igreja Batista Embuias Oficial. Os irmãos já conhecem e podem revê-las. Aí Paulo explica tudo isso lá no capítulo 7, e nós já passamos. E entramos, a partir do capítulo 8, na crise da liberdade. E aí, sou crente em Deus, sou livre, porque Cristo me libertou. Está chegando a Páscoa, proclamação da mensagem de libertação, amém? É isso que a Páscoa proclama. Então, sou crente, sou livre, posso fazer o que bem entender. A igreja estava pensando assim, estava inclusive agindo assim. E Paulo vem e explica o que é de fato a verdadeira liberdade em Cristo. Liberdade que leva o crente até o ponto de abrir mão dos seus direitos. Tem o direito, mas é capaz de abrir mão desse direito por amor a outro irmão e para a glória de Deus. Somente alguém verdadeiramente livre em Cristo Jesus é capaz de fazer isso. Se você tem um direito e o seu direito não está sendo garantido, você não será capaz de abrir mão desse direito por amor do seu irmão ou por amor de Cristo, se você não for verdadeiramente livre. Paulo era. Ele usa o exemplo dele, ele fala das liberdades que ele tinha e de como ele abriu mão dessas liberdades por amor a Cristo e aos irmãos. E aí nós cobrimos o capítulo 8, o capítulo 9, e os irmãos estão percebendo que o capítulo 10 também está incluído dentro do tratamento da crise da liberdade. E nós vamos então ao tratamento deste capítulo a partir de agora. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, imagino que todos já encontraram, capítulo 10, versos de 1 a 13. Nós não vamos concluir todo o capítulo 10 hoje, mas é nosso plano cobrimos os 13 primeiros versículos desse capítulo nesta noite. Enquanto eu faço a leitura, e você vai acompanhando só ouvindo, eu vou ler na versão atualizada, que é a versão que eu costumo utilizar aqui na igreja, os irmãos já sabem, você pode acompanhar na sua versão. Eu quero declarar o tema para esse trecho, tá? É o nosso subtema, então eu vou revelar aí, os irmãos vejam e fiquem com ele em mente enquanto nós vamos lendo o texto, e depois nós vamos olhar com mais detalhe cada um dos versículos aqui apresentados. O uso da liberdade sem a sabedoria. Você é livre em Cristo Jesus? Se sim, diga amém. Amém. Então sou livre, tenho liberdade, posso usar essa liberdade. Não só pode, como deve. Mas deve usá-la com sabedoria. E sabedoria, evidentemente, de Deus. O que é o uso da liberdade sem sabedoria? Nós vamos ver no texto desta noite. Acompanhe aí na sua Bíblia enquanto eu faço a leitura. A
partir do verso 1 do capítulo 10, nós lemos o seguinte: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Verso 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua preciosa palavra. É através dela que, refletindo na mensagem do Senhor, podemos entender a verdade perfeita de Deus e os desejos do Senhor para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, mais uma vez nessa noite. Opera pelo Teu Espírito Santo. Sem Ele, nós nada podemos fazer. Nenhuma mudança acontecerá, nenhuma edificação, nenhuma salvação. Mas precisamos, Senhor, de Ti. Opera como só o Senhor é capaz nesta noite, mais uma vez, para a Tua honra e para a Tua glória. Assim oramos, esperando com fé no santo e bendito nome de Jesus. Amém. O uso da liberdade sem sabedoria. Que situação privilegiada foi a do povo de Israel. O apóstolo Paulo também era um israelita. E ele começa chamando a atenção dos crentes da igreja de Corinto para essa situação privilegiada que o povo, a nação de Israel, no tempo passado, na época de Moisés, experimentou. Essa situação está registrada aí por Paulo, ele faz menção dela nos 4 primeiros versículos desse trecho do capítulo 10 da primeira carta aos crentes de Corinto. Por exemplo, ele destaca que eles tiveram a oportunidade de participar, recebendo direção, orientação direta de Deus, através da coluna de nuvem que guiava o povo de Israel
durante a sua peregrinação no deserto, a caminho de Canaã, a terra prometida. Então o povo não tinha qualquer condição de acertar o caminho lá no meio do deserto até chegar na terra prometida. Mas de fato o povo chegou. E chegou porque Deus interveio sobrenaturalmente, com uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem, que cobriu aquele povo e guiou aquele povo por meio do deserto. Paulo se refere a esse povo de Israel de antigamente como nossos pais. Várias vezes a palavra de Deus usa essa expressão, falando no contexto do povo de Israel, daqueles seus antepassados de muitos anos atrás, tá? Não são os pais diretos, como a gente costuma usar na linguagem portuguesa, né? Meu pai, a minha mãe. Eu não estou falando, quando eu digo meus pais, eu não estou falando dos meus avós, dos meus bisavós, aqui no Brasil. Mas lá no contexto bíblico aqui, falava disso, tá? Os avós, os bisavós, os tataravós, os ancestrais eram chamados de nossos pais. Então ele está falando da época de Moisés, e ele diz: que coisa incrível! Eles viram os milagres de Deus. Eles viram a travessia, eles participaram da travessia pelo Mar Vermelho. Lá em Êxodo, capítulo 13, versos de 21 a 22, está o relato dessa maravilha. Aqui, Paulo faz só menção dizendo: tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então a nuvem os cobriu durante a sua peregrinação, eles passaram pelo mar, que afastou os seus lados, e eles atravessaram a pés enxutos. Os irmãos vão lembrar, se não lembrar depois podem revisitar o texto de Êxodo. E aí era a mão de Deus segurando os dois lados ali do Mar Vermelho. E depois os egípcios foram tentar passar e morreram, pereceram. Milagres diretos de Deus. Eu já conversei com alguns crentes que falam: pastor, que coisa maravilhosa era no Antigo Testamento, as pessoas vendo os milagres de Deus. Eu queria poder ter visto um desses milagres, né? Eu digo: olha, Deus continua fazendo milagres hoje, não da mesma maneira que fazia, não os mesmos milagres, não da mesma intensidade, mas realmente era coisa incrível, fantástica o que Deus fez. E Paulo está chamando a atenção daqueles crentes para esses fatos. Ele diz ainda: eles comeram um negócio que eu nunca comi, tá? Paulo não diz com essas palavras, mas é isso. Veja aí no verso 3, quando ele diz: todos eles comeram de um só manjar espiritual, fazendo referência ao maná, o pão que caiu do céu, né? Mas não caiu porque estava lá guardado e escorregou. Foi enviado por Deus para o suprimento da necessidade do povo. Então aquele povo de Israel foi dirigido por Deus, diretamente. Atravessou o Mar Vermelho pela ação direta de Deus. Comeu do pão que Deus enviou para que eles não morressem de fome durante os 40 anos peregrinando no deserto. Tem mais. O texto continua dizendo: beberam água da rocha. O texto, verso 4 aqui vai dizer: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então os irmãos vão lembrar que, morrendo de sede no meio do deserto, morrendo de sede é a expressão, né? Eles não estavam de fato morrendo, eles estavam com sede, talvez tanto quanto você nessa noite de calor, e eu também, mas eu tenho água aqui. Os irmãos podem trazer água também, tá? Traga aquela garrafinha, especialmente nesse período de calor, traga sua garrafinha de água e dá lá uma bicadinha nela lá para se refrescar, tá bom? Voltando aqui. Então eles queriam beber água no meio do deserto. Como é que ia beber? Não tinham levado nenhuma garrafa d'água, nem existia
garrafa d'água naquela época como as de hoje. Deus providenciou para que eles bebessem água da rocha. Inclusive, em um desses eventos, foi quando Moisés desobedeceu a Deus, porque deveria só dizer para a água sair da rocha, e ele foi lá e deu a cajadada na rocha e a água saiu. Mas enfim, não sai água de rocha por aí. Mais uma vez, Deus suprindo a necessidade do povo. E aqui Paulo, sob inspiração divina, ajuda os crentes de Corinto a entender, olha, o que estava acontecendo lá, que aquele povo de Israel não foi capaz de compreender, é que a presença de Cristo estava entre eles. Não o Jesus Cristo fisicamente presente, como depois que ele nasceu da Virgem Maria, cresceu e operou os seus sinais e milagres aqui na terra. Mas de maneira espiritual, Jesus esteve presente, alimentando aquele povo, descedentando aquele povo, suprindo cada necessidade que eles tiveram pelo caminho do deserto, dando direção, cuidando deles, abrindo os mares para que eles pudessem passar. Na verdade, um mar e um rio, como quando o rio dá entrada a dos israelitas para a terra prometida. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, ele destaca no final do verso 4, é que a pedra era Cristo. Não que aquela pedra, aquela onde Moisés bateu, de onde saiu água, era Cristo, mas que Cristo era fundamental para que isso acontecesse naquela ocasião para o povo de Israel. Eles não entenderam, mas Cristo estava ali presente. A pergunta subentendida aqui, com essa explicação que Paulo deu para os crentes de Corinto. Qual é essa pergunta? Será que eles aproveitaram de tudo isso? Será que o povo de Israel, sob a liderança de Moisés, aproveitou a presença e os milagres realizados por Jesus Cristo no meio deles, durante aqueles 40 anos de peregrinação, até a sua entrada na terra prometida? A resposta declarada no texto é que eles não aproveitaram. Eles não usaram a liberdade que eles tinham de conhecer a Deus, de desfrutar dos milagres diretos de Deus, não usaram essa liberdade com sabedoria de Deus. O que eles fizeram? Aproveitaram dos milagres de Deus, utilizaram os recursos, ou seja, beberam a água, comeram o pão, seguiram a direção que o Senhor deu, passaram pelo meio do mar em terra seca. Tudo isso eles quiseram de Deus, mas não usaram o conhecimento, a presença, a demonstração de poder de Deus. Essa liberdade de estar ao lado de Deus não foi usada com sabedoria, muito pelo contrário, foi usada com cobiça, para satisfazer o que os seus corações desejavam, ainda que nada daquilo que o coração deles queria fosse para eles a vontade de Deus. Não foi engano, não foi dúvida. Eles não pensaram que, seguindo o caminho do seu próprio coração, estariam agradando a Deus. Eles sabiam que o seu coração estava inclinado para a direção contrária à de Deus. Mas mesmo assim, abandonando a sabedoria do Senhor, abandonando a liberdade que tinham para viver ao lado de Deus, amá-lo, cultuá-lo, adorá-lo e obedecê-lo, preferiram seguir a cobiça dos seus próprios corações. É o que encontramos no verso 5 e verso 6. Veja aí, eu vou reler esses dois versos.
Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Digo novamente, Deus não se agradou da maioria ou da minoria? Da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então a maioria deles, conhecendo o Deus verdadeiro, desfrutando dos resultados dos milagres diretos de Deus na sua vida, preferiram virar as costas para Deus, não usar a liberdade que tinham para adorar, conhecer e se aproximar do Senhor, mas preferiram seguir a cobiça dos seus próprios corações, buscando o que o apóstolo Paulo chama aqui de as coisas más. Eita, povo ruim, aquele povo que Moisés tinha que conduzir. Conheciam a Deus, viam os milagres de Deus no meio deles, mas ao invés de usar a liberdade para se aproximar de Deus, nem todo mundo, não foi toda a nação, não foi todo mundo do mundo que passou por isso, que comeu o pão do céu, privilegiadíssimos, mas essa liberdade de aproximação com Deus foi jogada no lixo, para buscar as coisas mas, você pode até pensar assim, esse povo aí não valia muita coisa não. Se fosse eu, se Deus me desse a oportunidade de ser livre para me aproximar de Deus, conhecer Ele mais, amá-lo mais, falar dEle, aprender dEle, me impressionar com os milagres de Deus na minha vida. Quem aí, se tivesse a oportunidade, não vai ter nessa noite, mas se tivesse a oportunidade de contar alguma coisa que já aconteceu com você ou com alguém que você conhece, que não é possível negar que isso foi um milagre de Deus. Olha, eu já vi uma coisa que aconteceu com alguém, ou já aconteceu comigo, e não tem como negar. Isso aí que aconteceu foi um milagre de Deus. Se você conhece alguém que já aconteceu isso com ele, ou se já aconteceu contigo, fala um sinal aí que eu quero ver. Comigo já aconteceu. A maioria, né? Então, irmãos, a nossa situação não é muito diferente daquela do povo de Israel. E certamente a situação dos crentes da igreja de Corinto também não era. Eles também estavam tendo a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus, de aprender dele, de ver os milagres de Deus na vida deles e dos outros irmãos. E Paulo, já sabendo do exemplo negativo do povo de Israel, sabendo das cobiças do nosso coração humano, sabia que não era os nossos pais, como Paulo diz, que não estavam aí ligando muito para aproveitar essa oportunidade e essa liberdade que eles tinham. Os crentes de Corinto também estavam desperdiçando aquela oportunidade. E é bem possível que você ou eu também corramos esse mesmo risco. Deus nos livre, né, irmãos? Deus nos livre de, num momento tão singular da história da humanidade, onde nós temos tanta liberdade para nos aproximar de Deus, conhecê-lo, viver com Ele, adorá-lo como nós fizemos aqui, Deus nos livre de desperdiçar isso, deixando de usar a nossa liberdade com sabedoria. O uso da liberdade sem a sabedoria levou os israelitas à cobiça do que Paulo chama de coisas más. Mas o que seriam essas coisas más que o povo de Israel buscou, que a igreja de Corinto
estava buscando e que a igreja hoje também corre o risco de buscar, saindo completamente fora do que é o uso correto da liberdade que temos recebido do Senhor. O que são essas coisas más? Vamos a elas então. Paulo as apresenta como, primeiro, idolatria, verso 7. Eu vou ler aí novamente. Diz o seguinte: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Rapaz, então a Bíblia proíbe a gente até de comer e de se divertir? Ah não, agora ficou difícil ser crente, né? Não pode comer e não pode se divertir? O contexto aqui é o contexto de idolatria. Idolatria. Mais especificamente, qual contexto? Nós vamos ler. Então deixa marcado aqui onde estamos e vamos lá para Êxodo capítulo 24. Ali nós vamos ler uns poucos versos. Eu vou aproveitar que as referências estão aí visíveis para os irmãos e eu vou me dirigir para lá e quando eu encontrar, eu já vou iniciar a leitura, tá bom? Então, peço aí perdão àqueles que demorarem um pouco mais para encontrar o texto, mas o texto está aí, você vai encontrá-lo e talvez consiga acompanhar enquanto eu faço a leitura. Se não conseguir, você pode ir lá e verificar os textos que estamos lendo. Êxodo 24, a partir do verso 12 até o verso 18, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros, e eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Guarda essa informação que ela é muito importante. Então Moisés está subindo no monte, o Senhor está aparecendo em glória como um fogo consumidor e os filhos de Israel, ou seja, o povo de Israel está vendo isso. Verso 18. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu quanto tempo? 40 dias e 40 noites. Passa o capítulo 25, passa o capítulo 26, passa o capítulo 27, passa o capítulo 28, e Moisés lá no monte. Passa o capítulo 29, passa o capítulo 30, passa o capítulo 31, chega ao capítulo 32, e aí nós vamos ler aqui os versos de 1 a 8, que diz o seguinte: vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando disse:
Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Está aí. Por que era errado comer? Por que era errado festejar? Neste contexto aqui foi errado. O povo de Israel viu Moisés subir no monte, viu a glória de Deus, viu o fumegar das chamas gloriosas do Senhor. Ficaram morrendo de medo. Mas 40 dias depois, sei lá, né? Moisés subiu, já passou um mês, não desceu. O negócio e agora a gente vai adorar quem? Não sabemos nem como adorar. Vamos fazer um Deus aí para nós, a gente adora, tem um monte de bezerro aí, a gente faz oferta, e as ofertas e sacrifícios naquela época, parte do animal era oferecido para o ídolo, e a outra parte o povo aproveitava, era como se fosse um dia de churrasco e festa. Então vamos aproveitar, vamos festejar, vamos curtir, vamos adorar o nosso Deus bezerro. Pastor, mas hoje eu nunca vi nenhum crente adorando nenhum bezerro. Eu também nunca vi. Tá? Nunca vi. Mas você sabia que não é só bezerro que as pessoas adoram? Naquela época era isso que eles adoraram. Eles estavam dizendo: não precisamos mais daquele Deus não. Até aquele Moisés que tirou a gente do Egito, que Deus colocou líder sobre nós, deixa ele para lá. Vamos fazer aqui do nosso jeito. Para a gente viver bem, o que a gente precisa é um tempo para comer bem, coisa gostosa. Um tempo para a gente se divertir e aproveitar. Vamos aproveitar a vida. Quer adorar? Vamos adorar aí. Faz alguma reunião aí. Vamos adorar aquilo que o nosso coração desejar. Aquilo que a gente dá valor. Fizeram um bezerro de barro, não foi? De ouro, né? Porque ouro tem valor. Hoje os bezerros de ouro adorados no lugar de Deus são aquela casa na praia, são aquele carro do ano que a gente quer trocar, ou até de uns anos atrás ainda é muito bom, né? Eu lembro que o último carro que eu tive era de 2011, né? O carro aí já depois do 2002 aí já está de bom tamanho, né? Então, o nosso smartphone, coisas que vão tomar o lugar de Deus, valiosas para nós. Nós vamos cantar para Ele, né? Ele exaltado, o carro exaltado, não vamos, né? Mas a gente exalta Ele, né? Ai de quem encostar no meu carrinho, na minha motinho, né? Ai de quem mexer no meu celular. Olha, mexeram aqui. Tentaram desbloquear e não sabia a senha. Quem foi? Vai se ver comigo agora, né? Cuidado, irmãos. Porque a idolatria continua atuante no meio da igreja, nos dias de hoje. Um pouquinho diferente, uma cara diferente. O churrasco continua. O churrasco que tem tirado alguns crentes da igreja continua, né? Não é no contexto de adoração, mas ele está por aí. Cuidado com isso. Paulo explica. Isso é o uso da liberdade que temos, usada sem qualquer sabedoria, deixando de ser usada para a aproximação com Deus e sendo usada para a satisfação das cobiças, dos desejos do coração. Quem aí gosta de comer carne de churrasco? Quem gosta de costela? Eita, é uma das que eu mais gosto, tá? Então não é pecado comer churrasco,
Mas comer churrasco no dia de domingo, na hora do culto. Imoralidade, Paulo diz. Também eles estavam tendendo, né? O povo de Israel caiu aí. Imoralidade, verso 8. Vamos lá agora, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Verso 8. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil. 23 mil pessoas de um povo que nunca ouviu falar de Deus? $23.000 pessoas que passaram pelo meio do Mar Vermelho, que conheceram o Senhor de perto, que seguiam e serviam o Deus verdadeiro. Por causa de quê? Imoralidade. Imoralidade de que tipo? Imoralidade em que contexto? Deixa marcado aqui e vamos lá para Números. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. É esse livro aí. Números 25. Versos 1, 2, 3 e 4. Diz assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Nós olhamos para o povo, o que estava acontecendo? Prostituição no meio do povo. A imoralidade era imoralidade no contexto sexual. A prática imoral do sexo fora do contexto do casamento. Além disso, o relacionamento de intimidade com a nação pagã de Moabe. Deus, o Deus da nação de Israel, viu isso e disse o quê? Tem nada não. As moças lá de Moabe são até bonitas. Dá para entender. Eu vou fazer outra coisa por ali e faz de conta que não estou vendo. Foi essa a atitude de Deus? Deus disse, olha a reação de Deus diante da presença da imoralidade no meio do povo dele. Não está falando das pessoas aí no mundo sem Deus. No meio do povo dele. A reação de Deus: junta os cabeças do povo, os líderes do povo, e enforca esses líderes. Assim, a ira de Deus, por conta desse procedimento, vai passar. Mais à frente o texto, depois também vai mostrar que uma praga se desenfreou e também atacou aqueles homens que estavam envolvidos no ato de prostituição. E aí o texto lá de Coríntios, se você quiser voltar para lá, no verso de número 8, diz que alguns deles praticaram a imoralidade e caíram num só dia 23.000. Então, Deus não fez vista grossa. Deus não disse tudo bem, dá para entender, o povo está aí. Essas mulheres, foram elas que se ofereceram. O que o povo ia fazer? Tudo bem que eles conhecem a Deus, mas errar é humano, eles não são perfeitos. Depois eles pedem perdão e tudo bem. Deus não disse nada disso. O que Deus disse é: esse tipo de presença imoral no meio do meu povo é punida com a morte. Irmãos, o nosso país
existe pena de morte no Brasil? Não. As nossas autoridades entendem que nenhum crime cometido no Brasil é tão grave que seja digno de morte. Pode fazer o que for. No nosso país, a gravidade foi muita. Tem uma pena, tem penas graves, mas não, a morte não. Mas diante de Deus, Deus diz: esse tipo de presença é gravíssima no meio do meu povo. Imoralidade de âmbito sexual no meio do povo de Deus, gravíssimo para mim. Algum problema está acontecendo. A liderança não pode olhar e deixar acontecer, porque senão pagará por isso. Quem está envolvido no ato de imoralidade não pode sair ileso, pagará por isso, se insistir em permanecer na prática da imoralidade. Tenha liberdade para fazer. É só ir lá e fazer. Deus deu 2 braços, Deus 2 pernas, a pessoa vai lá e faz o que quer. Mas a liberdade que Deus nos deu, usada desta maneira, para satisfazer a cobiça do coração, é a liberdade que abandonou a sabedoria em detrimento da cobiça pessoal. Então a prática da imoralidade ainda permanece presente no meio do povo de Deus, infelizmente. Mas não é algo normal, não é algo para ser aceito naturalmente, e é um uso sem sabedoria da liberdade que recebemos do Senhor. Paulo continua falando sobre a atitude que eu estou chamando aqui de desconsideração, mas essa foi a que eu mais lutei, porque poderia ser chamado de diversos outros nomes. Veja aí, lá na primeira de Paulo aos Coríntios, o verso de número 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Qual é o contexto dessa desconsideração para com Deus? Lá em Números, onde nós estávamos, agora no capítulo 21. Voltamos lá e nós vamos entender sobre o que Paulo está se referindo quando ele fala de colocar Deus à prova. Números 21, versos 4 a 6. Diz assim: Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. Olha aí a desconsideração para com Deus. Deus levando o povo até a terra prometida, o povo indo, sendo dirigido pelo Senhor, mas se tornou impaciente. Verso 5. E o povo falou contra Deus, contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? O pão vil que eles se referiam aí era o maná, o pão enviado diretamente do céu por Deus, para que eles não morressem de fome. Impaciência, ingratidão para com o cuidado de Deus pela vida deles. Verso 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. O texto continua, mas nós só vamos até aí. Pode voltar para a primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. O que vemos é a desconsideração do povo de Israel. Deus conduzindo o povo pelo caminho correto, e o povo impaciente, sem aguentar esperar, Deus conduzindo no tempo certo, o povo indignado: está errado isso, já era para a gente ter chegado nessa terra. Esse Moisés, em nome de Deus, disse que ia levar a gente para lá, e cadê essa terra? E a gente anda, e nada de terra. Vamos continuar acreditando nessa conversa? Mas está aí,
Deus está cumprindo o que Ele diz, está nos guiando. Olha o pão que Ele está mandando para nós. Que pão? Quem é que aguenta comer esse pão? Só comendo esse negócio, de noite. Desconsideração para com os atos milagrosos, amorosos, de graça e de misericórdia de Deus. Já vai fazer um ano que eu estou esperando aquela porta de emprego, mandando currículo, e vou para lá, e passo para cá, e passo para lá, e peço oração, os irmãos de que ora, não tem ninguém orando. Tenho certeza que nem o pastor está orando. Não é não? Porque se estivesse orando, é lógico, um ano já é tempo suficiente para Deus responder. Não está vendo que alguma coisa de errado não está certo? Sim, é isso mesmo. Só que não é com Deus. Deus sabe o tempo certo de resolver aquele problema de saúde, aquele problema de trabalho, aquela tensão no relacionamento, com gente de dentro de casa, com gente de fora. Atos da graça de Deus. Rapaz, como é que eu vou resolver esse problema lá em casa agora? Queria saber o que fazer. Olha, leia aqui e faça. E aí você vai ver se a coisa acontece ou não acontece do jeito que Deus quer. Mas a gente pega isso aqui, fecha, joga para lá, dá aquela desanimada boa, não vem nem mais na igreja e ainda diz: Deus não tá escutando não. Deus não está fazendo não. Se está fazendo, está demorando demais. Tem algum problema com o poder de Deus, com o entendimento de Deus, com a sabedoria de Deus? Tem problema com a sabedoria sim, mas não é de Deus, é com a sua. É com a minha, é com a nossa. Falta de sabedoria em usar a liberdade que Deus nos dá. Podendo agradecer, poxa, um ano desempregado e estou aqui ainda? Comi um ano sem trabalhar? Morei um ano sem trabalhar? A roupa não está nem furada e o sapato está indo e voltando um ano sem trabalho? Rapaz, é Deus mesmo na minha vida. Perdendo a oportunidade de usar a liberdade que Deus dá com sabedoria. Os israelitas perderam. Preferiram agir em desconsideração, ingratidão, impaciência, rebelião contra Deus e a liderança que Deus instituiu para eles. Paulo apresenta ainda a reclamação, lá no verso de número 10. Nem murmureis como alguns deles murmuraram. Estou lendo Coríntios capítulo 10, verso 10. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Nosso tempo vai correndo, né? E o texto aí é grande dessa vez, nós não vamos ler todos eles, mas a ilustração aqui é clara e os textos estão aí para que os irmãos possam visitar. O acontecimento foi pessoas se rebelando contra Deus, um grupo rebelde querendo tomar a liderança e fazer o que bem entendia em nome de Deus, enquanto Moisés recebia a orientação de Deus e passava para o povo. Os rebeldes se reuniram, os rebeldes tentaram tomar a liderança, Deus interferiu, matou aquele povo rebelde do meio da nação de Israel. E aí depois, no outro dia, os que tinham ficado, os que não estavam rebeldes, os que não tinham morrido, chegaram para Moisés, chegaram para Arão, a liderança que Deus tinha confirmado como instrumento dele para conduzir o povo, e falaram: rapaz, o que foi que vocês fizeram? Só porque aquele pessoal se rebelou, queria fazer um negócio contra Deus, vocês mataram o povo de Deus? Que negócio é esse? Olha como que o povo tinha morrido, né?
Deus abriu um buraco, Deus abriu a terra e a terra engoliu aqueles rebeldes. E o povo chegou para Moisés e Arão e disse: como vocês fizeram isso? Mataram o povo santo de Deus. Reclamando da atitude de Deus, executada pelo poder sobrenatural de Deus. Moisés não levantou um dedo. Moisés estava lá, ó, Arão também. Mas o povo, em vez de dar graças a Deus porque escapou daquela condenação, estava criticando a Deus, reclamando com Moisés, reclamando com Arão, pela atitude que o próprio Senhor Deus havia realizado. Reclamação do agir de Deus. Mas é o nosso coração, né? Nosso coração cobiça essas coisas. Deus não está agindo? Bora reclamar. Por que Deus não está fazendo isso aí ainda? Já era para ter feito. Deus está agindo. Ué, mas por que Deus está fazendo desse jeito? Não era para fazer assim não. Por quê? Não era isso que eu tinha pedido. Não era assim que eu tinha falado. Não era isso que eu tinha pensado. E aí perdemos a oportunidade de glorificar Deus, de reconhecer a ação de Deus na nossa vida e usamos o desejo do nosso coração simplesmente para reclamar daquilo que tão bondosamente, tão amorosamente, tão graciosamente, tão misericordiosamente Deus traz na nossa vida para o nosso bem. Paulo está escrevendo para os crentes de Corinto, e é lógico que isso vale para mim, vale para você também hoje, como igreja de Cristo. Não cometa esses mesmos erros. Use com sabedoria de Deus a liberdade que Deus tem lhe concedido em Cristo Jesus. Esses exemplos do povo de Israel são para nos advertir e alertar nos dias de hoje. Encontramos isso nos versos 11 e 12. Veja aí, nos diz assim a palavra: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Paulo escreveu a carta para os crentes de Corinto. Se os fins dos séculos, os fins dos tempos, já havia chegado para os crentes de Corinto, para nós então, qual é o tempo que nós estamos vivendo? Se naquela época, quando essa carta foi escrita, já eram os crentes dos fins dos tempos, imagina hoje. Jesus Cristo já está com a mão na maçaneta para abrir aquela porta e retornar a esse mundo para levar a sua igreja. Não vai levar todo mundo, não vai levar todas as pessoas do mundo, vai levar única e exclusivamente aqueles que creem em Jesus como Deus, Senhor e Salvador. Só esses. Se você é um deles, vai. Se você está pensando sobre isso e ele vier, você fica. Fica aqui. E nós estudamos, inclusive na escola dominical, sobre vai ficar aqui para fazer o quê? E já adianto que não é coisa boa. Tá? E perde a oportunidade de subir com Cristo. Então, Paulo está dizendo, atenção, Cristo está voltando. E você deve usar a liberdade que recebeu para glorificar a Deus. Cuidado, verso 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Você está em pé? Você pode dizer amém, né? Paulo nem diz que alguns estão em pé. Ele diz, mas se você é um que pensa que está de pé, né, não é errado. Estar de pé é o que Deus quer, que você esteja de pé, andando nos caminhos do Senhor. Tá? E se você é um desses que pensa estar assim, então cuidado para que você não caia. Eu lembro que meu pai costumava dizer, né? Eu aprendi com ele: para morrer, basta estar vivo. Né? Ele falava assim várias vezes. Pronto, aqui se aplica o mesmo princípio. Para cair,
basta estar de pé. Estar de pé é o que Deus quer. Mas lembra que se você está de pé, a possibilidade da queda está presente. Por isso precisamos vigiar. Por isso precisamos usar a liberdade que temos em Deus com sabedoria do Senhor. Por fim, nós descobrimos uma grande verdade no texto, no verso 13, onde Paulo diz o seguinte para os crentes de Corinto e também para você e para mim. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Descobrimos que não precisamos imitar a nação de Israel. Não precisamos usar a liberdade que temos em Deus sem sabedoria, para jogar ela fora e usar ela errado, buscando os desejos do nosso coração. Se nós usarmos a liberdade que recebemos de Deus com sabedoria, o próprio Deus será o nosso ajudador. Você não vai conseguir ficar de pé pelas suas próprias forças, mas se você usar a liberdade que tem em Cristo para permanecer de pé, usando a sabedoria de Deus, que vem da palavra de Deus, antes de fazer as coisas, perguntar a Deus como deve fazer, se deve fazer, por que deve fazer, e ouvir a resposta de Deus na palavra de Deus. Não é sonhando, não é imitando o que os outros fazem, é olhando para o que Deus diz na palavra dele. Se você viver assim, Deus será o seu ajudador. Você ficará de pé, as tentações vão chegar até você, mas você permanecerá de pé, porque Deus te ajudará. Você tem dado atenção para a palavra dele, tem buscado o Senhor de perto, tem usado a liberdade com sabedoria, e o texto diz que Deus é fiel e não permitirá que a tentação seja maior do que aquilo que você é capaz de suportar. Nenhuma tentação de nível divino vai chegar até você. Nenhuma tentação de nível angelical vai chegar até você. Apenas tentações que o ser humano é capaz de suportar. O verso diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ou seja, se você é um ser humano, e todos nós aqui somos, se estivermos apegados ao Senhor, usando a sabedoria e a liberdade que temos em Deus, com o instrumento da palavra de Deus para nos orientar, seremos capacitados pelo Senhor. E Ele dará o livramento no momento certo, para que permaneçamos de pé e não fiquemos prostrados, como infelizmente alguns que carregam o nome de Deus na igreja de hoje têm ficado, simplesmente por abandonar, por não usar a sabedoria na aplicação da liberdade que tem recebido do Senhor. Chegamos ao final da nossa pregação e seguem as seguintes aplicações para a nossa reflexão. Se você é um crente em Jesus, não use sua verdadeira liberdade em Cristo para cobiçar as coisas más. O que, pastor? A idolatria, seja do que for, a imoralidade, a ingratidão, ou a reclamação, a impaciência e tudo aquilo que o coração vai ter desejo, mas que não está alinhado com a vontade do Senhor. Se você é um crente, use a sua verdadeira liberdade que você tem em Cristo com sabedoria de Deus. Olhe na palavra dele, busque a orientação dele, para que você receba a ajuda dele no enfrentamento das tentações, dos obstáculos nessa caminhada, nessa jornada na carreira cristã. E assim você vai ser capaz
não por força pessoal, mas capacitado por Deus para agradá-lo e glorificá-lo na sua vida. Por fim, se você está aqui e ainda não é um crente, Jesus não é o seu Deus. Ele é alguém que você gosta, você concorda com as coisas que ele colocou na Bíblia, você acha interessante, está no meio de uma igreja, é muita coisa certa, inclusive hoje foi falado muita coisa boa, tá? Você está até planejando voltar outro dia, tá? Mas que Jesus seja o dono da sua vida, mande o que você deve fazer ou não fazer, aí você não quer, aí você não está disposto. Você está satisfeito em ser o chefe da sua própria vida. Se é o seu caso, hoje, então, o convite para você é: creia em Jesus hoje mesmo. Se arrependa dessa sua atitude. Ela não convém. Ela não está levando você para o lugar que você gostaria de estar. Tá? Se arrependa dos seus pecados, esse pecado de rebelião contra Cristo, esse pecado de achar que você conduz a sua vida melhor que Jesus, é um pecado. Não permaneça nele hoje. Jesus está relembrando você desse perigo que você está correndo. O dia de amanhã ninguém sabe, nem para mim, nem para você. Você pode estar aqui e eu não estar, mas pode ser o contrário também. Eu posso estar e você não está. E se eu não estiver, eu estarei com Cristo, porque Ele é meu Senhor, meu Salvador. Crie nele. Você também deve estar. Creia nele. A verdadeira liberdade, a sabedoria, você vai receber dele, a salvação, e aí sim, você será capaz de glorificá-lo. As outras questões da sua vida, Jesus vai te abençoar, vai te ajudar, mas primeiro, você precisa resolver essa. A questão da sua salvação, pela fé em Cristo Jesus, o único Senhor, Salvador e Deus. Patrícia, toca uma melodia para a gente, por favor. Eu vou pedir para você curvar sua cabeça e nós vamos orar. Enquanto nós oramos, você recebeu de Deus nessa noite, além da palavra dele, a liberdade para usar essas informações, essa mensagem de Deus, da maneira que você desejar. Mas sabe de uma coisa? Nem todo uso que você fizer do que você ouviu aqui é um uso sábio. Que Deus seja misericordioso com a sua vida, com a minha vida, e que eu e você saibamos usar com sabedoria a liberdade que recebemos de Deus mais uma vez, inclusive nesta noite. Senhor Deus, muito obrigado pela liberdade de viver nesse mundo que é teu, pela liberdade de recebermos as bênçãos do Senhor, a palavra do Senhor, os milagres de Deus, o cuidado de Deus na nossa vida, a provisão do Senhor quando nós tanto precisamos. Nos ajuda, Deus, e perdoa os nossos pecados, a nossa ingratidão, a nossa impaciência, as nossas reclamações, a nossa idolatria muitas vezes. Sim, Senhor, tem misericórdia de nós, que possamos enxergar pelo abrir dos nossos olhos, que o Teu Espírito realize também esse milagre nessa noite, para a edificação do Teu povo, para a salvação daqueles que não têm a Cristo, que de olhos abertos possamos perceber que Cristo é o tudo que nós precisamos, que a liberdade que temos é para ser vivida nele e para Ele, como é a vontade de Deus, o nosso Pai. Muito obrigado, nos abençoa nessa semana. Assim nós clamamos, pedimos por necessidade, confiados no nome santo de Jesus, nosso Senhor, Salvador e Deus. Amém. Que Deus nos abençoe a todos, uma boa noite e até a próxima oportunidade que Deus livremente nos conceder.